dia 23, no mesmo dia 23 do 3, o XP Properties, que é o XPPR11, administrado pela Vortex e gerido pela XP, fundo que tem 67.301 cotistas, anunciou que o fundo vendeu total ou parcialmente, né, de caso a caso, 4 ativos do portfólio. Então, foi 25% do Faria Lima Plaza, da participação que o fundo tinha no Faria Lima Plaza. Então, ele permanece tendo uma participação lá. 12,9% do edifício iTower, que fica em Alphaville. Então, o fundo permanece tendo uma participação. 100% do módulo Rebouças, na verdade, é da parte que o fundo tinha no módulo Rebouças, e a mesma coisa em relação ao Box 298. Então, aí o fundo vendeu totalmente a parte que tinha, e eram partes bem pequenas, do módulo Rebouças e do Box 298. O valor total da venda vai ser de R$ 200.696.370, a receber em parcelas, em muitas parcelas. Tem 75 milhões que vão entrar em até 5 dias úteis para o fundo, que é a parcela sinal. Depois, 37.831 em até 6 meses. E aí, parcelas de 17.482.327, o valor é igual, só que aí a primeira entra em até 12 meses, depois até 18, 24, 30 e 36 meses. Então, é um longo parcelamento mesmo. O fundo acaba financiando, né, esse comprador, e as parcelas não têm correção. Eu pus em azul porque não tem essa afirmação no fato relevante, mas não tem nenhuma informação sobre correção das parcelas. E depois eu perguntei para o Pedro Carras, você vai ver já na entrevista, e ele confirmou. Então, essas parcelas não têm correção. É claro que isso, todo mundo sabe fazer conta, o comprador, o vendedor, eu, você, todo mundo. Então, é claro que isso é como se fosse um desconto, não é assim, pô, você vai me pagar, vamos fazer uma operação que vai sair por 200 milhões, mas na prática vai sair mais barato para o comprador, porque ele tem um parcelamento aí sem juros, com prazo de até 36 meses, né, bastante coisa. Então, registra um lucro para o fundo, permite distribuir um rendimento, tudo isso é importante para o gestor, é importante para o investidor também, já que o dividend yield é, no final das contas, o que precifica um fundo imobiliário, mas na prática é uma venda, não posso afirmar que seja com prejuízo, acredito que sim, mas há um resultado menor do que no fim das contas aparece no fato relevante. Mas essa venda ela estava anunciada já por fatos relevantes, né? O fundo dizendo, estou buscando vender mais imóveis, tem uma operação de 200 milhões para ser apresentada em breve, e aí agora está concretizada. O fundo tem uma dificuldade grande com uma alavancagem que deu errado, e agora está buscando as alternativas, né? Então, essa venda anunciada de 4 imóveis, 200 milhões de reais, com um recebimento bem longo, 36 meses ao todo para receber e sem correção dessas parcelas. A venda gera um lucro de 41 centavos por cota, considerando o recebimento de todas as parcelas. Então, 41 centavos, de acordo com essas parcelas semestrais, tal, vai entrando, o fundo vai reconhecendo uma parte do lucro em cada parcela. As vendas foram realizadas com o objetivo de reduzir o nível de obrigações do fundo e minimizar o impacto das despesas financeiras. O fim da carência dos CRIs iTower 1 e 2 foi um dos fatores que resultou na redução do resultado do rendimento do fundo para 10 centavos por cota, e deve permanecer assim durante o primeiro semestre. Então, eu acho uma coisa aqui interessante de ressaltar é que a XP, o Pedro Carras, como, né, de uma maneira, lógico, não é só o Carras, né, a equipe toda, eles estão sendo transparentes no sentido de falar, gente, deu errado, temos um problema, estamos aqui tentando resolver o problema, né? Essa última parte do fato relevante não precisava, não diz respeito a essa operação. Ele está dizendo, é por isso que reduziu o rendimento, deve ficar assim até os próximos 6 meses e tal. E aí eu vi o fato relevante, mandei uma mensagem para o Carrasco, pô, Carrasco, se você quiser comentar, acho que seria legal, ele topou na hora, era fim de tarde, você vai ver aqui na entrevista, e conversamos um bom tempo, e também, novamente, foi super transparente com tudo que está se passando.
Então, mais um caso em que eu resumi bastante o fato relevante, porque durante a conversa eu abri o resumo, o material de apoio que eles prepararam, então tem acho que uns 30 minutos de conversa com o Pedro Carras para você entender mais esse caso específico, esse fato relevante, e tudo que está acontecendo pro fundo, com o fundo, né? Por que está e o que está acontecendo, e o que mais é de se esperar que a gestão faça para solucionar, endereçar o problema que está atravessando. Então, vou aqui compartilhar também mais um vídeo. Acompanhe a entrevista agora com o Pedro Carras, gestor do XPPR11. Pô, Pedro Carras, muito obrigado, hein? Acabou de soltar o fato relevante, deve estar aí numa correria, são 7 horas já deve estar numa correria para encerrar o dia, mas obrigado por falar com a gente aqui no Fatos Relevantes, vai ser super importante para esclarecer para todo mundo que acompanha o fundo. E deve estar aliviado também, né? Porque essa operação vinha sendo trabalhada há um bom tempo. Eu sei disso porque você colocou em fato relevante que estava trabalhando uma grande transação, né? Exatamente. Boa noite, Arthur. De fato, o dia foi exaustivo em função aí dos últimos trâmites para concluir a transação. Como você bem colocou, a gente deu visibilidade dessa transação algumas semanas atrás, de uma forma mais subjetiva, de uma forma mais informal para o cotista. A gente, obviamente, não podia abrir tantos detalhes ainda da transação, somente o valor aproximado e as participações nos prédios que essa transação envolve. E depois de algumas semanas com idas e vindas, como qualquer M&A, esse M&A foi um M&A um pouco mais complexo, porque envolveu 4 ativos, né? Então, são 4 diligências, 4 contratos de compra e venda, com suas particularidades entre eles, né? Então, acabou atrasando um pouquinho mais do que a gente gostaria. A gente adoraria ter liquidado esse negócio no final do ano passado. Aí, enfim, teve Copa do Mundo, atrapalhou bastante a agenda, depois janeiro, fevereiro, mas enfim, tá resolvido, tá assinado. E de fato, eu não vou te dizer que nos deixa 100% aliviados, porque ainda tem muito trabalho a fazer, e eu posso comentar um pouquinho aqui sobre o que a gente vai continuar fazendo. Está longe de resolver os problemas do fundo, mas é um passo importante para desalavancar o veículo, que estava extremamente alavancado, já falei sobre isso aqui em outras oportunidades. Sim. E também sob a ótica de mostrar para o investidor que, independente da indústria de fundo imobiliário ser uma indústria guiada por dividendos, não adianta a gente remar contra a maré, é o que é uma indústria, como a gente fala, dividend yield driven, né? O preço do tijolo também tem algum apreço, né? A gente mostra ali no PowerPoint que a gente fez questão de colocar junto do fato relevante para mostrar para o investidor, pessoa física, com um pouco mais de cor, né? Um pouco mais de informação objetiva, que a gente compara o preço com 3 indicadores. A gente compara o preço de venda com o preço de compra, e mostra que mesmo num cenário macroeconômico mais desafiador, muito mais desafiador, né? Não é mais, é muito mais desafiador, com muito mais vacância, com juros muito mais altos, a gente consegue fazer a transação com um preço de venda acima do preço que a gente comprou. A gente compara esse valor, que para mim é o mais impressionante, com o que a gente chama de enterprise value. Para aqueles cotistas que não conhecem o termo, enterprise value é um termo financeiro que basicamente é o equity value mais a dívida, onde nesse caso o equity value é o market cap do fundo, é o valor de mercado do fundo, é o preço da cota vezes o número de cotas somado com a dívida líquida do fundo. E nesse caso a gente fez uma transação, se a gente pegasse o enterprise value total do fundo e fizesse uma regra de 3 só para a BL que foi vendida, sem, digamos, atribuir mais ou menos valor aos prédios, basicamente uma regra de 3 por ABL. A gente fez uma transação com valor de 102% acima do enterprise value ao que o fundo está negociando hoje, com o valor de tela da cota. Ou seja, apesar do termo técnico, quem compra cotas do XPPR compra esse enterprise value, né? Porque eu compro cotas, eu tenho um ativo, esse ativo vem junto com um passivo que é uma dívida. Então, basicamente, o que você está dizendo é que o valor da venda que foi anunciado nesse fato relevante é mais do que 100% acima do que o valor que as cotas venham sendo negociadas.
certo? Exatamente, E exatamente. já conectando com a primeira parte da sua fala, no seu entender, o que estava levando ao preço tão baixo da cota era o dividendo baixo. Então, Exatamente. a precificação de fundo imobiliário, principalmente de tijolo, acho que não, no caso de papel também, ela continua sendo feita somente por um viés financeiro De curto prazo. de curto prazo. Esse dividendo aqui dividido pelo preço da cota, quanto que dá de yield e tal, pum, tanto faz o que tem lá dentro, qual o preço do que tem lá dentro. É claro que a alavancagem do XP Properties ficou grande demais, começou a pesar para o fundo, o carrego que era positivo virou negativo, tudo bem, o investidor ele pune, né, a cota do fundo, tem lá uma razão de ser, mas quem acompanha mais de perto ou quem acompanha o trabalho dos analistas vê que tem um valor lá e que esse valor estava vilipendiado, vou dizer assim, pelo preço da cota, né? É exatamente isso que eu quero dizer. E a gente viveu uma situação similar, que aí foi da indústria inteira, não de nenhum fundo específico, na pandemia, Uhum. em que a gente viu os fundos de tijolo perderem 30, 40, 50% do valor de mercado, esquecendo que o tijolo continuava lá, que não tinha caído uma bomba, que não tinha tido um atentado, resguardadas as diferenças, que é diferente aqui a situação específica do fundo, mas o tijolo, digamos que se eu vendi, vale, concorda? Não é que eu Sim, contratei um sim, laudo XPTO que fez uma conta X e perfeito. disse num papel que vale Y. Não, eu vendi, portanto vale, alguém pagou, se alguém pagou, vale, tá certo? Uhum. Eu vendi pelo dobro do que o fundo está negociando hoje. O dividendo está pressionado? Está super pressionado. O fundo continua alavancado? Continua alavancado. A gente resolveu todos os problemas do fundo com essa transação? Definitivamente não. A vacância Uhum. continua alta, o business de escritório continuará sofrendo, na minha opinião, nos próximos meses, em função de N fatores, crescimento quase nulo de PIB, modelo híbrido de trabalho, corte de custo por parte das empresas, corte de empregados por parte das empresas, enfim, uma série de razões explicam a vacância ainda elevada do setor, mas o fato é que a transação foi num valor 100%, 102% acima do preço de negociação do fundo. Portanto, quem compra o XP Properties hoje, por mais que o dividendo continue pressionado, tem agora um exemplo real, Claro. fático, de que o portfólio vale o dobro. É Uhum. basicamente isso. É, também é que a gente falou, a dinâmica de precificação é meramente financeira, então a recuperação ela acontece também pelo mesmo motivo, né? Quando a taxa de juros cai, o preço das cotas do mercado em geral acabam subindo, mas evidentemente que tem quem olhe para fazer essa estratégia de falar, estou pagando muito barato pelo tijolo, mesmo carregando a dívida e tudo mais, então vou comprar, vou aguardar essa melhora. Poderia e deveria acontecer a precificação justa em relação a cada um dos ativos, o que tem a oferecer, o que tem de qualidades, o que tem de defeitos ali, mas acaba sendo tudo muito sistêmico, né, Cássio? O juro sobe, cai em todos os fundos, o juro cai, sobe em todos os fundos, né? Deixa eu falar então mais da transação. Você preparou um material complementar ao fato relevante que eu acho assim fundamental, mas não é todo mundo que faz. Então já quero te parabenizar por isso aqui. Então, mostrando aqui na tela, o fundo vende 4 ativos, na verdade, alguns ele vende total, né, que é o módulo Rebouças e o Box 298, e dos maiores e mais recentes imóveis do fundo, ele vende uma parte e mantém uma outra parte, né? Exatamente. Exatamente isso. No O Faria módulo Lima, a gente Rebouças, para quem não tinha sabe, é onde fica o Nubank, né? o Nubank. Exatamente. Um edifício monousuário, 100% ocupado pelo Nubank. A gente tinha uma laje lá, tá? A gente Uhum. tinha só a última laje. É um prédio, tanto ele quanto o box são prédios diferentes, que você tem alguns e diferente da maioria dos prédios, por exemplo, no Faria Lima Plaza, que a gente tem uma fração ideal do condomínio, portanto, uma fração ideal de cada andar, e, portanto, uma fração da receita como um todo. Sim. No box e no Rebouças, a gente tinha o andar, a matrícula daquele andar. Então, na hipótese de desocupação, como aconteceu no box, que hoje está 100% vago,
cada proprietário tem a sua laje para alugar, ou faz um evento organizado de alugar o prédio inteiro para um único usuário, ou cada um aluga a sua por si. Então, só para deixar claro que nesses dois casos a gente tinha somente uma laje. E aí aquela situação de ser minoritário e tal, que nunca é ideal, né? Foram ativos que foram dos primeiros a serem comprados para o fundo no início dele, né? Sendo bem transparente, não nos incomoda, não nos preocupa o Nubank. O Nubank está super estabilizado no prédio, acabou de fazer uma reforma no curtíssimo prazo. A gente não está vendendo esses dois prédios única e exclusivamente por ser somente uma laje. Claro que no longo prazo a gente quer ter um fundo com participações majoritárias em prédios, não somente em lajes. Mas aqui eu acho que tem muito a ver com a desalavancagem, a necessidade de monetizar parte dos ativos do fundo, qualquer outra coisa. Sim, essa venda como um todo e a outra anunciada, ela acontece, vou usar o verbo claro aqui, por necessidade, certo? Você precisa vender por conta do aperto da dívida que ficou, né? Então é uma venda para desalavancar. Exatamente. E aí eu Faria Lima Plaza e o iTower é uma venda parcial, então o fundo permanece tendo participação nesses ativos, né? Exatamente. Depois tá pequenininho aqui na tela, mas primeiro você traz num quadro o preço de venda versus o custo de aquisição. Tem um lucro aqui a realizar para o fundo, né? Tem um lucro a realizar, lembrando, esse lucro vai ser apurado conforme o recebimento das parcelas. A gente escreveu as parcelas no fato relevante, né, no documento acima. Mas é curioso, porque demonstra que mesmo num ambiente macroeconômico super desafiador, e com toda a piora do setor de office, da taxa de juros aumentando, etc., a gente ainda assim conseguiu vender por um valor acima do que aquilo que a gente pagou, num cenário muito mais favorável, com vacância zero, com juros muito menor. Então, mostra a fortaleza que é o tijolo, né? O tijolo, ele tem tudo mais constante, ele se valoriza no tempo, e essa transação comprova isso. Então, é um resultado de 1,5% acima é um ganho de capital de 1,5% acima do valor pago. Exatamente. É um ganho nominal, certo? Posso dizer que no período a inflação foi maior do que isso. E eu notei que a venda ela é parcelada, e no fato relevante não fala sobre correção. Então, as parcelas elas também não vão ser corrigidas ao longo do tempo. As parcelas não vão ser corrigidas por uma única razão. Como a gente, no nosso entendimento, buscou uma precificação super interessante, a gente não abriu o valor por ativo, mas eu posso garantir que os valores por metro quadrado foram valores bastante adequados, principalmente o mais importante deles, o Faria Lima. E hoje, todos os ativos, à exceção do módulo Rebouças, têm uma vacância importante, inclusive o ativo da Faria Lima, para que o cap rate, né, a rentabilidade anual da transação para o comprador fosse interessante, a gente parcelou, e se incluísse a correção nas parcelas, o cap deixaria de ser interessante e impactar o preço por metro quadrado de venda. Então, de fato, as parcelas não têm correção. Isso foi importante para conseguir fechar o negócio. Ao invés de dar um desconto no preço, vamos dizer assim, você mantém um preço e dá um desconto por manter o valor nominal ao longo do tempo, né? Mas a maior parte desse valor o fundo já recebe agora, né? É um resíduo aí, né? Essas parcelas, vamos dizer assim. Depois tem aqui estava mostrando a tela aqui. A questão do Enterprise Value que você já comentou, né? Que a venda é praticamente um pouco mais do que 100% do que estava o preço de bolsa. E em relação ao valor patrimonial, o preço é um pouquinho abaixo do que estava no laudo. É isso aí. No final de 2021, nesse caso, e a gente usou 21 e não 22 pelo simples fato de que 22 ainda está sendo auditado. Então, a gente não tem ainda autorização para divulgar os laudos de 2022, porque a gente está no prazo da auditoria. Está em vias de terminar, mas não terminou ainda. Em relação a 2021, a gente teve um valor de venda 5,3% abaixo, que é pouco,
E, portanto, na nossa visão, pouco material, mas, de novo, esse número só serve como parâmetro para dizer o seguinte: em última instância, pode-se dizer que a cota patrimonial de dezembro de 21 estava 5% acima do que o mercado enxerga que vale os ativos do fundo. Eu acho que o output dessa última coluna é exatamente esse. Depois vem uma parte das informações que são importantíssimas, né, que é a destinação dos recursos. Aí você começa com as obrigações do fundo. Então, o fundo tem ainda 597 milhões, ou tinha, né, até você vai fazer um pré-pagamento de parte disso. 597 milhões de obrigações a pagar, de dívidas, certo? Mais os 67 de saldo do Faria Lima. Então, quase 670 milhões de reais. Certo. E deduzidas das disponibilidades que tem em caixa, 7 milhões representa 57% do total do fundo. Então, destinação total dos recursos. Fala. Não, eu ia falar só que a gente está sempre comparando aqui com o total de ativos, né? Então, a gente está falando de um loan to value, usando o linguajar de mercado, de 57%. Dívida sobre ativo. Certo. E aí, destinação dos recursos. O dinheiro vai ser usado para quitar parte dessas dívidas, tanto da parcela a pagar pelo Faria Lima Plaza, quanto pelos CRIs, né? 100%. Os 200 milhões de reais vão integralmente para quitar essa dívida. Então, tem um lucro, um pequeno lucro, isso vai ter que ser distribuído, né, os 95%, e depois todo o dinheiro que você pode reter 5%, mais o valor do principal, ele vai efetivamente para diminuir a alavancagem do fundo e cumprir essas obrigações, né? Exatamente. Em outras palavras, o que a gente está dizendo é o seguinte: hoje a gente tinha 1,15 bi de ativos e uma dívida de 665 milhões. Pós recebimento das parcelas, a gente vai ter uma dívida aproximadamente, né, sem considerar, obviamente, o accrual das dívidas que tem seus juros. Certo. 465 milhões para um ativo de 915. E aí, o saldo dessa dívida, ele tem mais prazo ou, posso dizer assim, continua com uma dificuldade de caixa aí pelo saldo da dívida? Não, veja, o saldo da HSI, que era o saldo mais de curto prazo, referente à compra do Faria Lima Plaza, a gente quita integralmente nos próximos meses. Tá? Certo. O saldo dos CRIs são CRIs longos, né? Então, não nos preocupa algum vencimento de curto prazo. O que continua nos preocupando é o tamanho da alavancagem do fundo, que continua sendo relevante, e a gente entende, já falando no futuro, que seria bem legal a gente buscar mais um evento de liquidez ao longo desse ano. Digamos que não tem um volume, mas eu diria que alguma coisa de pelo menos 100 milhões de reais, que a gente também usará integralmente para reduzir a alavancagem do fundo, e é algo que a gente vai começar a trabalhar a partir de amanhã. Certo. Claro, são sempre transações lentas, não existe aqui um prazo para isso acontecer, mas está no nosso radar fazer esse novo evento de liquidez ao longo dos próximos meses, ainda dentro de 2023. Então, provavelmente vem mais vendas, de acordo com o que você está nos comentando aqui. Redução da alavancagem, amortização parcial dos CRIs, então o loan to value cai de 57% para 48%. Isso aí. Nada mais é a conta que eu acabei de fazer. São os 465 milhões dividido pelos 915, que passa a ser o total de ativos do fundo. E o trade-off é isso também que você estava explicando. O carrego dessa dívida ficou negativo, tá certo? Ela tirava dinheiro do fundo ao invés de sobrar um residual. Muitas vezes, a alavancagem é feita, você tem lá um contrato de locação, e aí uma parte desse contrato você cede para a securitizadora. Aí vamos dizer que o cap rate da compra foi 8% ao ano, e para a securitizadora vai ser 7% ao ano. Então tem um carrego positivo, sobra um ponto percentual para o fundo. E nesse caso, ela começou assim, mas pela virada que deu no mercado e pela vacância do fundo, o carrego ficou negativo. Então a alavancagem está consumindo o caixa do fundo, né? E é por isso que é importante para o fundo diminuir essa alavancagem.
Exatamente. Sendo bem pragmático, a dívida que foi accretive no passado, em função de juros e inflação baixos e de um portfólio com uma ocupação bastante alta, ele deixou de ser positivo e passou a ser negativo. Então, hoje, a gente tem um custo nominal da dívida de aproximadamente 13% ao ano e os nossos ativos, em função das vacâncias existentes e tendo como base o preço de venda, que é o preço de referência, estavam rodando num cap rate de 3,3% ao ano. Então, estou perdendo 10%. Então, nessa hora, o que, no nosso entendimento, na visão da gestora, a gente tinha que fazer e fez? Tinha que estancar essa sangria de 10% ao ano. Como? Vendendo o ativo de cap de 3,3% para quitar o carrego negativo da dívida de 13% ao ano. É basicamente isso. Isso é gestão de passivo, basicamente. Isso era o que eu queria te perguntar, assim, porque falar, no passado alavancou, obviamente você tinha todo um planejamento e uma intenção de que essa alavancagem ela fosse benéfica ao fundo, gerasse valor e tal. Não deu certo, por N motivos, ok. Aí o que tem na mão? Tem um problema a solucionar. Isso também faz parte da gestão, não é? Sem dúvida, sem dúvida. O gestor, ele age e reage. Quem dera a gente pudesse só agir, porque daí tudo seria planejado, feito com calma e tal. O gestor, ele age e reage ao que acontece. Seja lá pela questão macro, seja se, sei lá, se você acha que teve algum erro em alavancar demais ou coisa assim, mas a situação é essa. Sem dúvida teve, sem dúvida, sem dúvida. No final do dia, claro que teve erro em alavancar demais, e a gente errou o timing. A gente fez essa alavancagem sem imaginar que teria uma segunda onda. A gente... Eu não vou... Não vou... Mas no fundo, tá infeliz, porque a gente fez 8 meses da pandemia e fez o follow-on num time ainda mais infeliz, há 2 meses da segunda onda. Deu uma falhada na sua conexão. Você falou, você estava explicando o erro do timing, assim, que você não esperava que ia ter a segunda onda, e aí a gente não conseguiu te escutar. Se você puder repetir? O que eu estava dizendo foi isso, a gente errou no tamanho da alavancagem, sem dúvida. A gente precisa saber reconhecer os erros, mas ao mesmo tempo a gente foi muito infeliz, e aí eu atribuo a má sorte com o timing, porque a gente fez o IPO do fundo há 2 meses da pandemia, e o fundo tinha 100% de ocupação, todos os ativos do fundo tinham 100% de ocupação, e fez o follow-on, que foi quando a gente tomou a decisão de alavancar, há 2 meses da segunda onda, só que ninguém imaginou que teria segunda onda. Sim. Quando acabou a primeira onda, em junho, julho de 2020, a vida voltou ao normal. E a gente fez a operação em outubro. E aí em dezembro a segunda onda, mais intensa do que a primeira. Então, mas é isso, toda ação tem uma reação e a gente está reagindo. Depois ainda veio guerra e aumento de inflação no mundo todo, agora aumento de juros nos Estados Unidos e tudo isso impactando os mercados. Mas aí o que eu estava falando é o seguinte, eu estava falando, não sei se você acha que teve erro, e aí você já foi lá e deliberadamente falou do erro, te agradeço em relação a isso. Mas o fato é esse, então o que você tem para gerir agora é um fundo e uma situação que precisa ser equacionada, né? E é parte do trabalho da gestão trabalhar com o problema, né? E reagir a esse problema da melhor maneira possível. Você entende que vender os ativos é a melhor saída para a situação em que o fundo se encontra? Eu entendo que sim. Até a gente chegar num nível adequado de alavancagem, essa é a saída, somado ao fato de que a gente tem que trabalhar 24 horas por dia, 7 dias, não dá vacância. Mas aí... Deu uma falhadinha, mas a gente entendeu que você tem que trabalhar, outro foco grande é reduzir a vacância. Deixa eu passar para a última parte aqui do material, que é como o fundo fica após. Então, eram 5 ativos, agora são 3 ativos, né? A gente deixa de ter as lajes, passa a ter somente participações relevantes em prédios, fica, digamos, mais concentrado. Repara que, em termos de ocupação, muda muito pouco. A gente fez questão de desenhar uma operação que fosse praticamente o mesmo nível de ocupação e vacância do que a gente já tinha, para não mudar muito. E, por mais que a gente tenha 2 prédios em
Alphaville, que é considerado... a gente passa a ter 3 prédios excelentes de qualidade AAA e todos eles LEED Gold. Então, no final do dia, independente da localização secundária de 2 dos 3 prédios, a gente tem um portfólio que a gente julga ser AAA, que deve ser considerado, ponderado na hora de calcular o preço por metro quadrado no qual o fundo está negociando já com a dívida, né? O tal do Enterprise Value. A gente está negociando a menos de R$11 mil o metro, e hoje, para você construir um prédio AAA, você vai gastar entre 8 e 10 mil sem o terreno, né? Isso não estou nem colocando a Faria Lima, que exige as CEPACs, que saíram no último leilão a quase R$18 mil o metro. Então, o portfólio ele passa a ser um portfólio somente de prédios AAA, e todos eles com selo LEED Gold, que é um selo de sustentabilidade. E esse gráfico aqui que compara a receita de locação antes e depois, tem, em alguns casos, tem um aumento da receita proporcional. É por causa da diminuição da alavancagem, é isso? É por conta da diminuição do número de prédios que contribuem, né? Então, antes eu tinha o Rebouças ajudando com alguma coisinha, o Evolution é o que mais ganha, porque ele não teve nenhuma fração dele vendida, mas o que mais a gente tentou fazer é que a participação do Faria Lima não alterasse sensivelmente, e a gente buscou isso e conseguiu fazê-lo. Legal. Carras, preciso só te agradecer, tá? Obrigado pela transparência, pela disponibilidade em vir aqui conversar, e acho que é disso que ganhamos todos, sabe? Dessa transparência, dessa conversa com o mercado. Tá aí, alavancou, se desse certo todo mundo ia aplaudir, deu errado, deve ter um monte de gente xingando, né? Acontece, mas você tá aí tocando e fazendo a gestão. Como eu falei, se a situação é essa, precisa reagir à situação. Exato. E você está reagindo, fazendo as operações e mostrando ao mercado. Eu acho que qualquer gestor de qualquer tipo de fundo, e não somente imobiliário, ele vive disso. O gestor de ações que comprou a ação da Magazine Luiza, quando a ação estava R$27, a ação bateu 2, ele teve que fazer alguma coisa. O que foi? Chamou uma assembleia para mudar o conselheiro, ou para mudar a diretoria, ou simplesmente vendeu e realizou prejuízo? O gestor de crédito privado que tinha uma debênture da Americanas no dia 10 de janeiro estava super contente. No dia 11, a vida dele virou um inferno. Então, o gestor de fundo ele tem que estar, de qualquer veículo, de qualquer setor, ele tem que estar pronto para agir e reagir. Nesse caso, a gente agiu, tivemos problemas com as ações que a gente tomou, parte por falhas nossas, parte por coisas que o mercado nos trouxe, do ponto de vista macro, etc. E agora a gente está reagindo. É o que nos resta fazer. A gente tem que trabalhar noite e dia para melhorar a situação. Então, pós-venda, o fundo ficou menos alavancado e sofrendo menos, mas ele continua com um carrego negativo, que agora é menor do que estava antes. Continua saindo mais dinheiro do que entrando no fundo, mas num ritmo menor, é isso? É isso aí. Legal. Cara, muito, muito obrigado mesmo e bom descanso, que já são 7h30 da noite. Um abraço. Estou tendo mais uma reunião agora, mas foi um prazer falar com você. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado, um abraço. Um abraço, tchau. Legal, né? Como eu falei, transparente, admitindo que errou, explicando o que está saindo de errado e o que tem para fazer na situação atual. O ideal era emitir, ponto, né? Desde quando a alavancagem foi feita, o ideal era emitir. E essa situação ideal não é possível. Lógico que ela tem que ser pensada. Todo mundo que alavanca... Eu falei isso num vídeo que eu comentei esse fato relevante no Clube FI, na própria quinta-feira. Quem alavanca, o que ele quer? Pular 2 casinhas, né? Acelerar o processo. Quando dá certo, maravilha. Mas quando dá errado, você volta 3, 4 casas. É isso, é a alavancagem. Você tem um caminho mais lento, pouco a pouco, tijolinho a tijolinho, que é não alavancar. Quando alguém, e esse alguém pode ser o gestor de um fundo, pode ser eu ou você, resolve alavancar, o que está querendo é acelerar o processo, é pular casas. Não é isso? Quando dá certo é lindo. Quando dá errado, você perde mais do que se tivesse dado tudo ali certíssimo, né? Então o fundo está voltando umas casas, né? Alavancou para
acelerar o processo de crescimento do fundo. E aí, o que está acontecendo? Está diminuindo o tamanho do fundo agora, né? Diminuindo menos imóveis, menos participação nos imóveis mais relevantes. É isso que acontece quando alavanca. Quando vai bem, é uma maravilha. Quando vai mal, você sai, sim, mais machucado. E outra coisa que a gente está vendo acontecer, nunca me esqueci disso. Quando eu entrevistei pela primeira vez o Marcelo da Costa Santos, que hoje, inclusive, é gestor do Helg, né, do REC Logística, ele me falou assim, isso foi lá por 2016, 2017, alguma coisa assim. Ele falou, olha, aqui no Brasil, os portfólios não trocam de mão, é impressionante. Por quê? Porque não tem alavancagem, porque todo mundo compra tudo à vista. Porque nos países onde tem alavancagem, e praticamente todo o país acontece alavancagem, quando vem uma crise, quem pegou alavancado no contrapé, ele tem que vender. Então aí os portfólios trocam de mão. Lembro que ele falou mais ou menos assim, se fosse nos Estados Unidos a crise que a gente está vivendo aqui, né, que é aquela fase 2015, 2016, PIBs horrorosos e tal, os portfólios já tinham trocado de mão umas 2, 3 vezes. E aí a gente passou 4 anos e meio com juro baixo, e a alavancagem se tornou uma realidade também no Brasil, não só em fundo imobiliário, em muitas coisas. Se tornou algo viável, algo possível de acontecer no Brasil. Então, o que está acontecendo agora? A situação piorou, o juro subiu, um monte de coisa, e os portfólios estão trocando de mão. Por quê? Por causa da alavancagem. E aí, o que acontece nessa situação? O vendedor conjuga o verbo precisar, né? Aquilo que eu sempre falo, quando o vendedor precisa vender, é o comprador que faz as condições, não é isso? Então, essa venda parcelada, sem juro e tal, o Carras também falou aí de uma maneira super clara. Não, foi a forma que a gente teve de conseguir fechar o negócio. Né? Lógico, o comprador ele sabe que está numa posição vantajosa e ele quer um desconto, uma vantagem, então, e esse desconto aconteceu a futuro, não a valor presente, a valor futuro, né? Posso dizer assim. Então, a gente está sempre aprendendo, sempre observando. Uma coisa que eu acho legal de ver o exemplo do XPPR é que a alavancagem está dando errado de verdade, né? Está dando errado, está sangrando o fundo, 10% ao ano de diferença, ele falou, 10 pontos percentuais, né, de diferença e tal. Mas o fundo ele vai quebrar, desaparecer? Não vai. Então, os casos extremos, é lógico que o Carras não está feliz de ser o fundo que ele faz gestão, um caso extremo de problema em alavancagem, mas o professor aqui, que é que nem o comentarista do jogo de futebol, entendeu? O que eu quero dizer não é que eu estou feliz que o XPPR está tendo problema, mas eu estou feliz de poder verificar e todo mundo aprender que mesmo num fundo imobiliário bastante alavancado, que passa por dificuldade num momento desse da economia, que tem problemas, o fundo vai ficar de pé. Menor, lógico, diminui o patrimônio, diminui o rendimento do fundo, mas o fundo não quebra, o fundo não fica insolvente e tal. Isso que a gente está podendo também observar e aprender com o caso XPPR. E a gestão, cara, estão aí lidando com a situação. O Felipe, eu já vi Felipe Pereira fazendo vários comentários bravo tal, e até no chat as pessoas, outros tentando acalmar um pouco. É isso aí, Felipe, como eu falei, se desse certo, todo mundo estava dizendo o Carras é gênio, o Carras é o cara, puta gestor bom, e aí aquele gestor que não alavancou, as pessoas iam falar, esse aí, ó, tá vendo, ó, XPPR dando muito mais resultado do que o outro que não alavancou, e aí dá errado, quando dá errado, xinga o gestor, joga tomate e tudo mais. Ele não está feliz, ele não está com o dele garantido, não está dormindo tranquilo, pode ter certeza, tá? Não é esse mundo dos sonhos que muitas vezes as pessoas pensam. O prejuízo é do cotista, o gestor não está nem aí. Lógico que o gestor está preocupado, é lógico que ele pode perder o emprego dele também, é lógico que ele está assim com o dele na reta de alguma maneira, e que todo gestor ele quer dar resultado. Quando a coisa não dá certa, ele tem que assumir a parcela dele de culpa
e aprender com a situação. Nem tudo é culpa do gestor, nem do lado bom, nem do lado ruim. 2019, todos os gestores eram geniais. Em dezembro de 2019, quando tudo estava absurdamente caro, eram gestores que eram geniais. Não, era a força do juro baixo e não só do juro baixo, mas tentando ser mais polido, mas da idiotice de quem estava comprando fundo imobiliário naquele preço, né? Pagando ágios de 30%, 40%, 50%, 60%. 200% de ágio no BCIA, as pessoas estavam pagando num FOF, 200% de ágio. É uma idiotice, desculpa. Então não é que o gestor do BCIA tinha que ganhar um troféu por ser o melhor gestor de FOF da história. As pessoas estavam deliberadamente rasgando dinheiro comprando o fundo dele 2 vezes acima do preço que deveria ser. Então é super méritos do gestor do BCIA, é isso? Não, não é. Aí agora, por exemplo, o XPPR está tendo essa dificuldade com a alavancagem, mas quantos fundos de tijolo estão abaixo do patrimonial, cota desvalorizando e tal? É tudo também na conta do gestor? Não, também não. Também não. Uma parcela de erros o gestor pode ter, e eu acho que aí o Carras, representando a equipe da XP, foi transparente em falar, erramos, alavancamos demais e tudo mais. Enfim, tá aí, se você é cotista, tem que acompanhar ainda com mais interesse para saber o que deve, né, qual decisão tomar com o fundo, e o gestor está mostrando quais as decisões ele está tomando para tentar sanar essa situação, certo? Eu, mais uma vez, agradeço, né, pelo Carras vir participar e dar todas essas explicações para a gente.